Num momento que surpreendeu até mesmo seus críticos mais ferrenhos, Meghan Markle teria desmaiado em uma residência particular minutos após receber a notícia da revelação sem precedentes do rei Charles sobre a família real. O palácio estava em silêncio. A imprensa se mobilizou e fontes internas sussurravam que não se tratava apenas de um problema de saúde. Era o ponto de ruptura de uma longa guerra latente. O que exatamente o rei Charles revelou que deixou Meghan sem palavras e a monarquia abalada? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. A notícia chegou como um trovão. Segundo assessores da família real, um comunicado lacrado foi enviado do Palácio de Buckingham logo após o amanhecer. Ele continha o brasão pessoal do rei Charles e era destinado exclusivamente a Meghan. 20 minutos após lê-lo, Meghan teria desmaiado em uma residência particular em Londres, atrás de portas fechadas. Equipes de emergência foram acionadas, mas não antes que um bloqueio fosse discretamente iniciado por agentes do palácio. O que começou como uma resposta médica discreta rapidamente se transformou em uma crise midiática de grandes proporções. Telefones foram silenciados, declarações foram bloqueadas e médicos da família real chegaram em veículos sem identificação. Notavelmente, profissionais médicos externos foram impedidos de entrar. Uma medida deliberada, segundo alguns informantes, para proteger não Meghan, mas a informação que pode ter causado seu desmaio. Porque não se tratava apenas de saúde. Tratava-se de segredos há muito enterrados e agora brutalmente expostos. Imediatamente surgiram relatos contraditórios. Uma versão insistia que Meghan havia sofrido de exaustão. Outra insinuava uma reação psicológica e emocional à notícia repentina. Mas, nos bastidores, sussurros pintavam um quadro muito mais sombrio. A suposta farsa real, mencionada na mensagem do rei Charles, havia sido descoberta em detalhes, e Meghan havia percebido que as implicações poderiam destruir tudo o que ela havia construído. Um assessor real, falando sob condição de anonimato, revelou que uma investigação sigilosa estava em andamento há meses e que as conclusões estavam sendo estrategicamente divulgadas aos mais afetados. A reação de Meghan, segundo eles, confirmou a gravidade das revelações. Ela não ficou apenas chocada, mas devastada. Mas o que alimentou ainda mais o medo do palácio foi a ausência de Harry. De acordo com diversas fontes, ele estava incontactável nas primeiras horas críticas. Não em Londres, não em Frogmore. Alguns até especulam que funcionários do palácio o desviaram deliberadamente para atrasar seu envolvimento, cientes de que seu retorno desencadearia um confronto emocional que a empresa ainda não estava preparada para enfrentar. Enquanto as comunicações da família real permaneciam estranhamente silenciosas, as especulações aumentavam. Seria realmente um problema de saúde ou a manifestação de um escândalo real prestes a explodir? Um ex-membro da corte foi direto ao ponto. Não foi a saúde dela que falhou, mas sim a ilusão que ela tanto se esforçou para manter. Mas, para entender por que o colapso de Meghan foi mais do que apenas físico, é crucial voltar ao momento em que o rei Charles decidiu agir. Não foi uma coletiva de imprensa, nem um pronunciamento televisionado. Foi um envelope lacrado entregue a membros selecionados do Conselho Real e seu conteúdo, segundo fontes, poderia destruir reputações e mudar o futuro da monarquia. O rei Charles manteve este dossiê em segredo durante meses. O que continha e por que decidiu divulgá-lo agora?
O dossiê, apelidado de forma sinistra por pessoas próximas ao palácio de Arquivo Hyrov, era alvo de sussurros nos corredores mais obscuros do poder real há mais de um ano. Compilado em absoluto sigilo, representava o culminar de 18 meses de vigilância meticulosa, análise e investigação secreta, pessoalmente autorizada pelo rei Charles. Nem mesmo o primeiro-ministro tinha conhecimento da existência do documento, e quando veio à tona, não foi por vazamento. Foi implantado intencionalmente, como um movimento final em uma longa partida de xadrez que resistiu até mesmo aos jogadores mais audaciosos. Segundo fontes do palácio, o dossiê foi resultado de uma força-tarefa operando sob a autoridade direta do rei, um grupo secreto composto por analistas jurídicos, auditores financeiros e 2 ex-agentes de inteligência, todos com uma única missão: descobrir todas as inconsistências, todas as irregularidades e todas as narrativas manipuladas que emergiram do círculo dos Sussex desde sua saída da realeza. Mas isto não foi uma caça às bruxas, isto foi uma autópsia. O arquivo H. Highgrove, segundo fontes internas, revelou contradições graves na cronologia real de Meghan. Eventos que ela alegava terem ocorrido em um contexto específico agora se provaram ter acontecido em circunstâncias completamente diferentes. A documentação financeira não batia. Declarações públicas eram contraditas por e-mails internos. Até mesmo as comunicações com instituições de caridade e organizações de apoio a mecenatos, antes consideradas inofensivas, passaram a ser sinalizadas como suspeitas de manipulação. O mais perturbador de tudo era que o arquivo supostamente continha mensagens internas falsificadas. Mensagens elaboradas para retratar Meghan de forma favorável dentro da empresa, e alguém dentro do palácio a ajudou a fazer isso. Nos bastidores do palácio, a gravidade da situação já havia chegado aos mais altos escalões. Semanas antes de o arquivo ser entregue aos membros do conselho, Charles havia mostrado seu conteúdo ao príncipe William e à princesa Catherine. A reunião, realizada em absoluto segredo, deixou ambos atônitos. Mais tarde, Ides observou que Catherine saiu da sala pálida, abalada e, de forma incomum, silenciosa. Ela não falaria sobre o que viu naquelas páginas, nem mesmo para seu círculo mais íntimo. Mas a parte mais estratégica da jogada do rei foi o momento escolhido. A divulgação do dossiê não foi aleatória. Coincidiu com o retorno programado de Meghan à vida pública da realeza, um evento de grande repercussão em um jantar de gala beneficente, onde ela estaria ao lado de dignitários internacionais. Aquele momento teria sinalizado um degelo cauteloso entre os Sussex e a coroa. Mas Charles garantiu que isso nunca acontecesse ao divulgar o dossiê. E não apenas interrompeu a reconciliação, como transformou os holofotes em uma tocha. A reação foi imediata. Os unionistas foram pegos de surpresa. Os monarquistas estavam divididos. E a mídia, ávida por manchetes, recebeu rumores sobre o dossiê antes mesmo de ver o documento. A narrativa já havia sido instrumentalizada. Charles havia planejado cada detalhe, cada vazamento, cada silêncio calculado. À medida que o conteúdo do arquivo do rei começou a vazar, o público ficou sem fôlego. Mas a verdadeira farsa que Meghan supostamente orquestrou provocou indignação internacional. E se tudo o que pensávamos saber sobre o papel de Meghan na família real fosse mentira? De acordo com o agora infame dossiê, uma fraude real pode ter permitido que Meghan manipulasse sua posição na realeza, seus títulos e até mesmo influenciasse decisões do palácio. E o mais chocante
é que tudo passou despercebido por anos, até agora. O arquivo Hyrule não continha apenas suspeitas. Ele continha provas, literal e figurativamente. No cerne das alegações estavam documentos falsificados, sutilmente alterados, mas descaradamente suficientes para levantar suspeitas quando comparados aos registros reais originais. Essas falsificações não se tratavam de mentiras dramáticas ou invenções descaradas. Tratava-se de edições estratégicas, títulos inflados, privilégios concedidos, acesso sutilmente ampliado, o suficiente para inclinar a balança da influência sem soar alarmes até que Charles encomendasse uma investigação forense completa. Entre as evidências mais condenatórias estavam as inconsistências na cronologia do juramento real de Meghan. O que havia sido publicamente retratado como um passo cerimonial de rotina revelou-se repleto de discrepâncias. Encontros privados com Charles, momentos antes considerados como demonstrações informais de união familiar, foram reinterpretados por meio de anotações e registros recém-descobertos. Não se tratavam de encontros inocentes. Eram, como revelou uma fonte interna, apelos orquestrados por agências, disfarçados de encontros pessoais. E então veio o rastro internacional. Os investigadores rastrearam comunicações não oficiais entre Meghan e um seleto grupo de consultores jurídicos baseados em Los Angeles. Comunicações que, embora não fossem ilegais, contornaram completamente os protocolos legais da realeza. As mensagens sugeriam um planejamento prévio, uma estratégia sendo elaborada muito além dos muros do palácio. Não se tratava apenas de se adaptar à vida na empresa. Tratava-se de reformulá-la de dentro para fora. Talvez o mais perturbador tenham sido os relatos de que um assessor real de nível médio teria aceitado pagamentos não divulgados para ignorar violações de protocolo durante a gestão de Meghan. Esse assessor desapareceu dos registros públicos. Nenhuma declaração oficial jamais confirmou o suborno, mas diversas fontes afirmam que a transação constava no dossiê em uma seção intitulada simplesmente Compromisso Interno de Nível 2. Mas o verdadeiro arrepio veio de uma carta, um memorando manuscrito enterrado no arquivo, datado de meses antes do falecimento da Rainha Elizabeth. A carta veio de seu antigo secretário particular, um lealista da velha guarda que raramente aparecia em público. Ela alertava Charles sobre uma crescente manipulação dentro das fileiras. Disfarçada de charme, mas movida por ambição, ele aconselhava contenção imediata. Charles, segundo a cronologia, esperou mais de 1 ano antes de agir. Não se tratava apenas de regras quebradas, era uma questão de soberania. Meghan, consciente ou inconscientemente, havia cruzado limites que outros antes dela jamais ousaram ultrapassar. Ela não apenas se adaptou ao sistema real, como o explorou. E para uma monarquia construída sobre séculos de ordem e tradição, isso era imperdoável. Mas expor o engano não foi o fim. Foi apenas a faísca. O que se seguiu foi um confronto brutal nos bastidores do palácio. A portas fechadas, o rei Charles convocou Meghan para o que deveria ser um esclarecimento privado. Em vez disso, o que aconteceu se tornou o encontro real mais emocionalmente volátil em décadas. Lágrimas, ameaças e a fúria de um rei. Nunca foi a intenção que se tornasse público, mas tornou. De acordo com diversas fontes de alto escalão do palácio, o rei quebrou o protocolo num momento de convicção pessoal. Ele não enviou um secretário particular. Não esperou por um conselheiro oficial. Charles pegou o telefone ele mesmo e exigiu a presença de Meghan em Clarence House. Foi abrupto, foi deliberado, e foi um sinal de que a formalidade havia cedido lugar à fúria.
O que se desenrolou dentro daquelas paredes, segundo funcionários que ouviram os ecos do outro lado das portas, não foi uma investigação calma. Foi um confronto que estilhaçou a fina camada de civilidade que se mantinha há anos. Vozes exaltadas ecoaram pelos corredores. Móveis teriam sido movidos. Portas bateram. Megan, que segurava uma pasta nas mãos, foi ouvida implorando: "Você não entende o que foi isso?" Mas Charles, inflexível, respondeu com o que testemunhas descreveram como uma voz carregada de tristeza e raiva: "Você traiu a casa de Windsor. Você nos usou." Por anos, o relacionamento entre eles esteve tenso, mas desta vez era diferente. Desta vez era definitivo. Charles não só lera o dossiê, como o internalizara. E não estava confrontando uma duquesa. Estava confrontando o que agora via como uma força calculada que o havia minado. O reinado de Charles prejudicou sua instituição e fragmentou sua família. Meghan, naquele momento, não recuou. Segundo relatos de pessoas informadas após o ocorrido, sua voz embargou, mas não se quebrou. Suas palavras chocaram até mesmo aqueles do lado de Charles. "Fiz o que tinha que fazer para sobreviver." Uma frase que cortou a tensão como uma lâmina. Se foi uma confissão ou uma justificativa, permanece em debate, mas a mensagem era clara. Ela não imploraria por perdão. E, no entanto, enquanto a tempestade se acalmava, uma pergunta pairava nos corredores do palácio: onde estava Harry? O homem que um dia jurou se interpor entre Meghan e a instituição havia desaparecido. Sua ausência não era apenas logística, era simbólica. Teria ele escolhido se distanciar? Teria sido mantido longe ou simplesmente se recusara a testemunhar o que temia ser inevitável? Em menos de 1 hora, Meghan deixou a residência. Sem escolta, sem despedida, simplesmente sumiu. Desapareceu no silêncio, deixando para trás uma monarquia abalada por um confronto que nenhum deles podia agora negar ou disfarçar. Os funcionários foram instruídos a apagar todos os registros de sua entrada e saída naquele dia. Mas era tarde demais. Os rumores já haviam se espalhado. Mas Meghan não era a única que sentia a pressão. O príncipe Harry logo enfrentaria uma decisão que definiria seu futuro e testaria sua lealdade até o limite. Para o príncipe Harry, a notícia chegou como uma tempestade que ele jamais viu chegar. Com Meghan em crise emocional e seu pai exigindo respostas, ele se viu entre dois mundos em colapso. Fontes revelam que Harry foi confrontado com provas inegáveis e um ultimato que jamais esperava. Tudo começou com uma mensagem codificada do Palácio de Buckingham, entregue a Harry enquanto ele supostamente estava no exterior em um compromisso oficial sozinho. A linguagem era estéril, fria, mas o significado era inconfundível. O rei Carlos o estava convocando não como um filho, mas como um membro da realeza. Os assessores de Harry descreveram sua reação como de total descrença. Ele ainda não havia sido informado do colapso de Meghan. A verdade veio horas depois, por meio de um telefonema confuso e repleto de lágrimas que o devastou. A conversa, segundo fontes próximas, rapidamente se transformou em caos. Meghan estava transtornada, falando em frases desconexas. Ela avisou Harry que eles sabiam de tudo e implorou para que ele não confiasse no que estava prestes a ver. Harry, atordoado pelo pânico em sua voz, teria encerrado a ligação sem esclarecer nada, apenas com perguntas.
Mesmo assim, em uma decisão que surpreendeu até mesmo seus familiares mais próximos, ele embarcou sozinho em um voo particular rumo a Londres. O que o aguardava não era um reencontro caloroso. O encontro entre Charles e Harry foi envolto em segredo. Sem assessores, sem anotadores, apenas pai e filho, e o peso da monarquia entre eles. O que aconteceu naquela sala nunca foi oficialmente divulgado, mas fontes do palácio sugerem uma mistura explosiva de confronto e tristeza. Charles, com o dossiê em mãos, expôs os fatos. Página após página, e-mails, memorandos, registros financeiros, tudo estava lá. Harry se recusou a acreditar. A princípio, acusou o palácio de manipulação, de perseguir Meghan porque ela não se conformava. Mas Charles, segundo fontes, não elevou a voz. Ele simplesmente perguntou ao filho: "Você pode dizer honestamente que ela lhe contou tudo?" Essa pergunta, perturbadora em sua simplicidade, teria quebrado a compostura de Harry. Naquele mesmo encontro, foi feita uma oferta condicional, uma que atormentaria a consciência de Harry. O rei, desesperado para preservar a imagem da monarquia, propôs um caminho para que Harry retornasse a deveres reais limitados. Discreto, reabilitado e distante de Meghan. Não foi formulado como uma exigência, mas ainda assim era um ultimato. Harry estava dividido. De um lado, a mulher por quem arriscara tudo para defender. Do outro, a instituição da qual tanto tentara escapar, mas que ainda pulsava em suas veias. Fontes internas dizem que ele deixou o palácio naquela noite, caminhando mais devagar do que jamais fora visto, não em sinal de derrota, mas de devastação. O mundo dele não estava mais dividido, estava desmoronando. Naquela noite, segundo relatos, ele não fez nenhuma tentativa de contatar Meghan. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo, não por raiva, mas por confusão, dor e medo do que uma única conversa poderia confirmar. Para Harry, aquilo já não era apenas uma crise conjugal. Era um acerto de contas entre quem ele se tornara e quem nascera para ser. Mas, à medida que o drama envolvia a família, Meghan tomou uma atitude ousada, que ameaçou desencadear uma guerra de relações públicas que a coroa não conseguiria controlar. Enquanto se recuperava em isolamento, Meghan teria organizado uma reunião privada com o chefe de um grande conglomerado internacional de mídia. Fontes internas afirmam que ela estava se preparando para quebrar o silêncio, mas não com lágrimas, e sim com uma denúncia pública de repercussão mundial. Seria este seu último recurso ou seu maior erro? De acordo com diversas fontes próximas à situação, Meghan foi vista entrando em um apartamento discreto em Londres, sabidamente ligado a um alto executivo de um grande conglomerado de mídia global. Sem câmeras, sem assessores de imprensa, sem qualquer registro de segurança. A reunião, que teria durado várias horas, foi descrita por uma fonte interna como de alto risco e extremamente confidencial. Mas a escolha do momento não foi acidental. Aconteceu poucos dias depois do confronto dela com o rei Charles e horas depois do silêncio inesperado de Harry. Anotações vazadas de sua equipe jurídica pintam um quadro assustador. Meghan não estava apenas considerando se pronunciar. Ela estava preparando uma refutação completa, incluindo e-mails, trocas de mensagens de texto e gravações supostamente inéditas. Uma seção do rascunho supostamente tinha o título "A Verdade que Eles Enterraram". Outra, ainda mais sinistra, tinha o título "O que Charles mais temia". Ela não pretendia esclarecer nada. Estava pronta para usar uma tática nuclear.
Entre os elementos mais explosivos estava a suposta ameaça de divulgar uma entrevista reveladora, que não só contestaria as alegações do dossiê de Charles, como também implicaria figuras importantes do palácio na orquestração de uma campanha narrativa contra ela desde o início. Não seria apenas emocional, seria cirúrgica e teria repercussão global. No momento em que a notícia de sua manobra midiática vazou para o palácio, o clima mudou do choque para uma crise total. Fontes afirmam que Charles imediatamente convocou sua equipe jurídica e deu instruções rigorosas. Preparem-se para processos judiciais e para as consequências globais. As comunicações foram congeladas. Os assessores de imprensa foram silenciados. Ninguém tinha permissão para emitir uma declaração, nem mesmo para negar os fatos. A estratégia era clara: suprimir, ganhar tempo e, se necessário, contra-atacar. Nos bastidores, porém, uma batalha eclodiu entre os próprios assessores reais. Alguns defendiam a contenção, oferecendo a Meghan uma trégua privada, até mesmo concessões, para evitar que a entrevista se tornasse pública. Outros se mantiveram firmes, instando o palácio a deixá-la queimar sua credibilidade se ousasse intensificar a situação. Mas todos concordavam em uma coisa: se Meghan falasse, a imagem da monarquia sofreria um golpe, do qual talvez nunca se recuperasse totalmente. Em conversas privadas, os alertas se intensificavam. Um assessor real teria dito: se isso vazar, não seremos apenas os Sussex que perderemos. Essa narrativa será eterna. E talvez o mais revelador de tudo tenha sido o comentário discreto sussurrado por um estrategista da realeza de longa data: não se trata mais da verdade. É uma questão de sobrevivência. Mas, enquanto Meghan preparava seu próximo passo, uma figura inesperada surgiu das sombras, alguém com ligações tanto com Charles quanto com Diana. E um segredo que Meghan jamais imaginaria. Tudo começou com um telefonema enigmático. Em seguida, chegou um envelope lacrado endereçado a Charles com a caligrafia de Diana. Uma conexão há muito enterrada entre Meghan e o legado de Diana Spencer estava prestes a ser revelada, e isso abalaria os alicerces da família real. A ligação veio de um número não listado, sem identificador de chamadas, sem linha rastreável. A voz do outro lado da linha se identificou não pelo nome, mas pela memória. Eles falaram sobre os últimos anos de Diana, sobre avisos sussurrados e sobre um conjunto de cartas pessoais que haviam sido guardadas em segredo. Cartas destinadas a Charles, mas nunca entregues. Até então, a mensagem era simples. Ela o avisou. E agora, você precisa ler o que ela viu. Em 24 horas, um pacote discreto foi entregue em mãos na Clarence House sob forte esquema de segurança. Charles, aparentemente sozinho em seu escritório, abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro da caixa havia 3 cartas datadas do último ano de vida de Diana. E o que ele descobriu nelas mudaria para sempre a narrativa da ascensão e queda de Meghan. A segunda carta continha as passagens mais arrepiantes. Diana, sempre intuitiva e brutalmente honesta em particular, havia escrito sobre uma mulher que chegaria com charme e causaria uma ruptura da qual a família talvez não sobrevivesse. Alguns descartaram a carta como uma metáfora. Outros, após lerem o contexto completo, acreditaram que se tratava de uma premonição incisiva demais para ser ignorada. A carta alertava Charles para não se deixar cegar pelas feridas do passado ao se deparar com o que parecia ser justiça poética. O que tornou a situação ainda mais explosiva
foi a revelação de uma ligação sutil que ninguém no palácio havia previsto. O mesmo confidente que havia guardado as cartas de Diana supostamente tinha ligações com um antigo conselheiro espiritual que Diana consultara na década de 1990. Essa assessora, que se acreditava ter desaparecido dos círculos reais por muito tempo, reapareceu na Califórnia na última década sob um novo nome e, surpreendentemente, manteve contato esporádico com Meghan nos primeiros anos de seu relacionamento com Harry. Ainda não se sabe se Meghan tinha conhecimento das cartas, mas o palácio não quis correr riscos. Assim que Charles terminou de ler, toda a família foi informada do conteúdo. William, ao ouvir a frase específica na caligrafia de Diana, teria ficado em silêncio por mais de 1 hora. Camila saiu da sala e Charles chorou. Quando a notícia das cartas vazou para alguns contatos da imprensa, Meghan teria ficado completamente surpresa. Segundo uma fonte próxima a ela, sua reação foi visceral. Ela desabou, emocionalmente abalada, e se recusou a fazer qualquer declaração pública. Pela primeira vez desde o início da crise, ela permaneceu em silêncio, não por estratégia, mas por medo. A ideia de que Diana, a figura mais amada da história da realeza moderna, possivelmente tivesse previsto o impacto de seus atos era insuportável. Mas o estrago já estava feito. A narrativa pública estava mudando. Não se tratava mais apenas de um conflito entre um rei e sua nora. Agora, tudo era visto através da lente assombrosa da previsão final de Diana. E com suas palavras ressuscitadas no auge dessa tempestade real, a pressão sobre a monarquia nunca fora tão grande. Com o caos emocional se desenrolando nos bastidores, o público estava prestes a testemunhar uma resposta real, cuidadosamente planejada, que definiria a postura da coroa por gerações. Quando o rei surgiu para sua declaração oficial, o mundo prendeu a respiração. Ele defenderia a monarquia ou estenderia um ramo de oliveira? O que se seguiu não foi nada disso. Num discurso que ecoou através dos séculos, Carlos tomou uma atitude que ninguém esperava, revogando privilégios reais de uma forma nunca vista na história moderna. Diante de uma plateia cuidadosamente selecionada de autoridades reais e com transmissão ao vivo por todas as principais emissoras, Charles proferiu o que agora é conhecido como a reafirmação de Windsor. A linguagem era calma, mas o impacto foi sísmico. Pela primeira vez na história moderna da realeza, um monarca reinante abordou diretamente as ações de um membro da família com todo o peso das consequências institucionais. A declaração começou com uma referência à tradição, à lealdade e ao dever, mas rapidamente se transformou em algo muito mais significativo. Charles declarou formalmente que todos os patrocínios honorários, afiliações públicas e funções cerimoniais concedidas a Meghan Markle seriam revogadas com efeito imediato. A medida, embora não fosse totalmente inesperada, foi anunciada com uma severidade que surpreendeu até mesmo os correspondentes reais mais experientes. O rei afirmou, sem hesitar, que certas ações não refletiam mais os valores ou a confiança que a coroa deveria manter. Em seguida, veio o momento que dominaria as manchetes globais. Charles anunciou que o nome de Meghan seria excluído de todos os futuros documentos de sucessão, listas públicas de honrarias e publicações internas da família real. Embora isso não tivesse impacto sobre os títulos em si, muitos dos quais já estavam em disputa, sinalizava algo mais profundo, uma ruptura institucional. Seu nome não estava sendo simplesmente removido. Estava sendo apagado da memória da realeza. Segundo relatos, a sala permaneceu em silêncio durante todo o decreto. Apenas uma vez, dizem as fontes,
Murmúrios percorreram a plateia quando Charles se referiu diretamente à distorção da verdade em busca de influência. Muitos acreditavam que essa frase era uma resposta direta aos supostos planos de Meghan para a mídia. Era a maneira que o rei encontrou de deixar claro seu ponto de vista, declarando a versão dos fatos da coroa como a palavra final. Internacionalmente, as reações foram rápidas e polarizadas. Alguns aclamaram o rei por demonstrar força e proteger a integridade da monarquia. Outros condenaram a medida como dura, fria e emblemática de um sistema ultrapassado em conflito com a independência moderna. Mas uma reação se destacou das demais: a de Camila. Em uma reunião a portas fechadas com a equipe, a rainha consorte foi ouvida dizendo apenas 5 palavras. Nós a avisamos. Ela sabia. Para aqueles dentro do palácio, o decreto era mais do que uma declaração. Era um ponto final, o fim formal de uma era de controvérsia, rebelião e implacável guerra midiática. Mas, para Meghan, agora despojada de todos os laços cerimoniais, o decreto soou como um golpe final. Nenhuma declaração foi emitida por seu círculo, nenhuma negação, nenhuma retaliação, apenas silêncio. Mas, mesmo enquanto o mundo reagia à bomba de Charles, a história não havia terminado, porque Meghan, fragilizada e isolada, ainda guardava um último segredo, e ele estava prestes a explodir. Desamparada, encurralada e despojada de tudo que um dia lhe pertenceu, Meghan sussurrou uma confissão a uma pessoa de sua confiança. Era um segredo tão profundamente enterrado. Nem mesmo Harry sabia. E à medida que a verdade vinha à tona, ameaçava desmoronar tudo o que eles haviam lutado para proteger. As pessoas mais próximas de Meghan dizem que a confissão não veio de uma vez. Veio em fragmentos, frases incompletas, longos silêncios repletos de arrependimento. Naquele momento a sós, longe das câmeras e do conselho, ela teria admitido que sua maior farsa não tinha a ver com títulos ou protocolos. Tinha a ver com controle. Controle sobre as narrativas, sobre o momento certo, sobre o dinheiro e sobre o próprio Harry. Segundo a confidente, Meghan revelou que, durante o auge da crise na família real, ela firmou um acordo financeiro privado com um intermediário ligado ao exterior, um acordo que nunca foi divulgado a Harry. A transação, supostamente intermediada por terceiros, foi apresentada como uma forma de alavancar a imagem da mídia no futuro. Ela chamava isso de seguro, uma forma de garantir que nunca mais ficaria impotente. Mas essa mesma transação apareceu discretamente, de forma inconfundível, no dossiê do rei. Quando se deu conta disso, foi devastador. O arquivo não apenas expôs inconsistências, como também rastreou dinheiro. E esse rastro, agora sob investigação judicial, ia muito além da política palaciana. Eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Meghan teria chorado copiosamente, com a voz embargada pelo peso das consequências das quais não podia mais fugir. O que começou como um instinto de autopreservação transformou-se em algo perigoso. Harry descobriu a verdade horas depois, não por meio de advogados nem do palácio, mas pela própria Meghan. Fontes dizem que ela contou tudo a ele em uma confissão ofegante, esperando raiva, até mesmo fúria. Mas o que ela recebeu em vez disso foi silêncio. Um silêncio tão completo que foi mais assustador do que qualquer discussão. Harry, atônito, não disse nada. Ele não a defendeu. Ele não a acusou. Ele simplesmente ouviu e se afastou. Acredita-se que aquele momento marcou o verdadeiro fim da frente conjunta deles contra a coroa, porque não se tratava de um mal-entendido ou de traição por parte de outros.
Essa foi uma escolha que Meghan fez sozinha. E agora, Harry se via obrigado a confrontar a possibilidade de que a mulher, por quem ele lutou contra o mundo, estivesse travando uma batalha completamente diferente. Em poucos dias, equipes jurídicas foram mobilizadas. Silenciosamente, discretamente, não apenas advogados da realeza, mas também especialistas externos. A palavra acusações nunca foi dita publicamente, mas não precisava. A urgência dizia tudo. Telefones tocaram até altas horas da noite, documentos foram lacrados e as opções reduzidas. Um assessor sênior da família real, refletindo sobre as consequências, fez uma avaliação arrepiante em particular. Este não é apenas o fim do seu capítulo na realeza. É o começo de algo mais sombrio. Uma declaração que pairou no ar, carregada de implicações. E enquanto a monarquia se prepara para o que vier a seguir, uma verdade é inevitável. A história não terminou com um colapso, um decreto ou mesmo uma confissão. Terminou com a confiança irremediavelmente quebrada e um futuro que ninguém ainda pode prever. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.